Por unanimidade, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça reduziu nesta terça-feira a pena do ex-presidente Lula. Passou de 12 anos e 1 mês para 8 anos, 10 meses e 20 dias. A decisão se refere ao caso do triplex no Guarujá, com base em delação premiada do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Vamos repercutir essa decisão com o jurista Eugênio Aragão, ele que já foi ministro da Justiça. Olá, Aragão, bom dia. Bom dia. Bom, como é que você viu essa decisão em relação ao presidente Lula? E eu queria também te perguntar a respeito da possibilidade, né, do Lula também poder ter o regime semiaberto. Olha, aí nós temos várias questões. Em primeiro lugar, para mim, essa decisão é mais uma das provas de que o judiciário brasileiro está emasculado, né? Simplesmente tem medo de ser contramajoritário, que é seu papel, tem medo da gritaria das ruas, e isso era previsível. Não me parecia provável que o Superior Tribunal de Justiça, através da quinta turma, viesse realmente a examinar as inúmeras nulidades do processo. Não porque elas não existam, mas porque o judiciário ele abraçou, vamos dizer, essa causa populista do chamado combate à corrupção. Então, isso aí já era previsível. Realmente, o que a gente tinha, vamos dizer, em mente era uma redução de pena. Eu até acreditava que ela fosse maior, né? Acho que foi extremamente tímida e que permitisse já de imediato que o Lula mudasse de regime. Tudo ali é calculado, né? Nós sabemos que tem outro processo já, vamos dizer, outro estilingue já armado, que é aquela sentença fake da Gabriela Hart, que foi um verdadeiro copy and paste, né? E isso vai daqui a pouco estar no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e claro, o jogo já está todo ele previamente combinado. Provavelmente eles resolvem confirmar a sentença condenatória para que Lula não possa mudar de regime, né? Isso parece um jogo chega a ser de tão descarado, às vezes fica parecendo que é um jogo infantil. Por outro lado, a gente precisa calcular, vamos dizer, questões também de prescrição, porque a denúncia ela não estabelece um dia preciso dos fatos. Por que não estabelece? Porque ela diz que os fatos ocorreram em algum momento entre outubro de 2006, salvo engano, e setembro de 2012, né? Alguma coisa assim. O que diz? O fato não tem data precisa. Se o fato não tem data precisa, é claro que a gente, para beneficiar o réu, a gente tem que pegar a data mais antiga. Portanto, isso seria 2006. Se o fato ocorreu em 2006, a denúncia foi recebida em setembro de 2016, nós temos 10 anos ali, levando em consideração que Lula, quando a sentença saiu, já tinha mais de 70 anos, portanto a prescrição corre pela metade. Ora, uma sentença que é de 3 anos e 8 meses, salvo engano, é aquela da lavagem, ela prescreve normalmente em 8 anos. Como a prescrição vai pela metade, ele prescreve em 4. Portanto, entre
a denúncia entre a denúncia aliás, entre o fato e o recebimento da denúncia, esses 4 anos expiraram em muito. E também, da mesma forma, em relação à corrupção, foi 5 anos e 10 meses, uma coisa assim, ou 4 meses, não sei, mas de qualquer forma, a prescrição se daria normalmente em 12 anos, pela metade em 6 anos. Também, teoricamente, estaria prescrito. Nós temos um problema. No caso Maluf, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o crime de lavagem de dinheiro é um crime de efeito permanente. Isso significa que ele não cessa o crime enquanto a lavagem não terminar. Bom, a lavagem, teoricamente, teria terminado pela lógica do Moro, teria terminado com a venda do imóvel em asta pública, né? Então, aí, claro que o crime não teria prescrito, o de lavagem. Mas o de corrupção, talvez sim. Se a gente levar em consideração prescrição, aí realmente o que acontece? Ficando só o crime de corrupção, ficando só o crime de lavagem, ele tem menos de 4 anos de pena, ele iria diretamente para o regime, tá? Agora, isso é todo um cálculo que tem que ser feito com mais cuidado. Eu estou falando isso pelas informações de primeira mão que eu tenho. Se não posso, tenho que examinar isso mais profundamente. Mas talvez nós tenhamos aqui uma questão de prescrição. Tem que ser examinado. Perfeito. Bom, nós temos aqui a participação também de Glauco Faria. Bom dia, Eugênio. Em relação justamente a isso que você fala do jogo combinado, quando a gente tem uma redução de pena como essa, que inclusive a pena, a dosimetria é bastante semelhante àquela imposta ali pelo juiz Sérgio Moro, não fica mais do que escancarado que o TRF4 majorou a pena do ex-presidente Lula só justamente para não cair na prescrição? Porque eu lembro, inclusive, que dias antes do julgamento ali no TRF4, o jurista, um dos maiores processualistas do Brasil, Afrânio Silva Jardim, levantava justamente essa hipótese de que o Lula poderia ser beneficiado com a prescrição. E, de repente, os 3 magistrados ali do TRF4 adotaram a mesma dosimetria, um em cada voto separado, e aí essa possibilidade acabou. Não ficou muito evidente isso, Eugênio? No caso dos 3 desembargadores lá do Tribunal Regional Federal, eu lembro que o Nassif fez uma comparação muito adequada, comparou-os com os 3 sobrinhos do Pato Donald, né? Um complementando a frase do outro, né? Realmente, aqueles 3 não, vamos dizer, perderam todo tipo de pudor. Aquele julgamento foi despudorado, não tem outra expressão nisso. Agora, o problema é que nas instâncias superiores prevalece o medo, principalmente diante dessa gritaria fascista que nós vemos contra os ministros mais garantistas, de ameaça, de instauração de processo de impeachment, de ameaça, de CPI, coisas que, enfim, agradam a gritaria populista também de Cajuru, né? Esse tipo de atitude fascista e populista, ela também parece que teve um impacto de amedrontar, né? E, de alguma forma, o que se viu no STJ foi, vamos dizer, quase que uma briga entre 2 frentes. Por um lado, Pischa, que é o decano da 5ª turma e tem, por isso, um grande respeito dos seus pares, e os outros que não concordavam em manter tudo como estava, né? E aí, nessa briga, para não expor as entranhas do STJ, ficou claro que eles fizeram um jogo, vamos dizer, fizeram uma conta de chegar e resolveram, vamos dizer, chegar a um meio termo, né? Nem dar tudo que muitos entendiam cabível e nem,
vamos dizer, deixar tudo do jeito que estava, como o ministro Fischer queria. Então, foi esse meio termo que prevaleceu. Agora, isso é um péssimo sinal, né? Isso é um sinal de que realmente o judiciário não está julgando pelas leis, e sim dentro de um verdadeiro bazar, numa negociação, né, de pena. Isso daí não é direito, isso daí é pôquer, né, o que foi feito. Infelizmente, é isso que nós temos. Agora, chama atenção também, ministro, em relação ao que o Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, né, da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, disse, o ministro Marcelo, ele disse o seguinte, em relação ao próprio triplex do Guarujá, que ele disse que não tem elementos para fazer divergência, pois esbarram na impossibilidade de revisar fatos e provas, né, o que seria necessário para chegar ao valor real, né, para saber o que significou de valor para quem ficou o imóvel reformado e mobiliado. Ele disse que realmente o ex-presidente, né, com base no fato dele ser proprietário do triplex, ele disse o que não é verdade. Ele mesmo disse que ele não é o proprietário do triplex. Então, no duro, ele disse, né, o valor tinha de ser menor que esse em relação à pena, né, porque ele não recebeu a propriedade formal do imóvel sem poder vendê-lo, por exemplo. Então, ele mesmo diz que o imóvel não é do Lula, né, então, e que precisaria fazer aí, enfim, revisar fatos e provas. Ele não pode revisar esses fatos e provas, ministro? Infelizmente, no recurso especial, se esbarra na tal da súmula 7, que proíbe que se reapreciem as provas na via do recurso especial. O recurso especial ele tem caráter extraordinário e só está ali para unificar a jurisprudência do país, significa dar uma interpretação uniforme à lei. Portanto, ali não se discute mais questão de prova. Isso é verdade. Mas quando a prova preconstituída é tão escandalosamente distorcida como nesse caso, o tribunal tem condições, se quisesse, tá, de dar até habeas corpus de ofício. Mesmo que se diga, mas em habeas corpus não cabe discussão de matéria de prova. Aqui não é matéria de prova, aqui é revaloração da prova. É coisa muito diferente. E na revaloração da prova, com todas as vênias para a 5ª Turma, a coisa chega a ser escandalosa. Porque o próprio Moro disse que não houve nenhum prejuízo para a Petrobras e depois quer vender o imóvel para indenizar a Petrobras. Outra questão que não tem nada a ver com prova é a questão evidente da falta de competência do Moro. Esse assunto deveria ter sido julgado em São Paulo e não em Curitiba. Então, temos uma série de questões aqui que o tribunal não adentrou, não é por causa de súmula 7. Não adentrou, vamos ser claros, né, porque não teve coragem de adentrar. Pois é, agora a questão também da justiça eleitoral, né? A defesa também pediu, né? Se baseou também na decisão do dia 14 de março, né? Do Supremo Tribunal Federal, quando o STF decidiu que a justiça eleitoral é que deve julgar crimes comuns conexos aos eleitorais. Isso aí foi também negado, né? Bom, aí também temos um problema, porque isso é uma inovação de argumento e aí cai fatalmente na preclusão. Mas isso poderia ter sido aventado em habeas corpus, tá? Isso pode ser aventado em habeas corpus, não em recurso especial. Aí é uma questão técnica mesmo. E realmente, Fischer, quando ele deu aquela primeira decisão monocrática dele, ele baseou tudo em súmula 7. Ele disse, olha, isso eu não vou apreciar nada, porque tudo que está sendo discutido aqui, em última análise, implica em rever a prova e por isso eu nego seguimento. Isso daí foi o que o Fischer disse. A turma mostrou que não era bem assim. Tinha a questão da pena que poderia, vamos dizer, perpassar a questão da súmula 7. Mas, olha, sinceramente, o resultado como um todo, ele é profundamente decepcionante, tá? Profundamente decepcionante. Tanto que quando as pessoas ontem chegaram a me falar, o senhor tem esperança que o Lula saia? Disse, olha, nós já nos iludimos tanto em relação ao judiciário brasileiro que eu
tenho medo até de ter esperança. Tá? Então, numa situação como essa, eu digo uma coisa: se Lula conseguir em algum momento ir para casa esse ano, vai ser uma grande vitória para nós, porque resolver a questão da inclusão no rol de culpados, na condenação dele, isso só se vai dar pela via política. E essa via política demanda, no caso, uma lei de anistia, uma graça presidencial, e isso não se dará antes de 22. Né? Então nós temos aí que trabalhar muito, mas muito daqui até lá, para reabilitar o presidente Lula. Eugênio, ontem a sessão do STJ, diferentemente do que ocorre, ela teve transmissão no YouTube. Como você vê isso, né? A gente ainda remete aí à questão do STF ter suas sessões transmitidas, o que é contestado por boa parte dos juristas, já que é a única Suprema Corte do mundo que faz algo semelhante. Como você viu também essa questão da transmissão dessa sessão do STJ ontem? É mais uma forma de tentar responder a uma opinião que não é uma opinião pública, é uma opinião publicada? É mais um passo na espetacularização da justiça, Eugênio? Olha, eu acho isso vergonhoso na justiça brasileira. Aliás, já sou contra a própria dinâmica das nossas sessões. Na maioria dos países civilizados, sessões de tribunais são para proclamar resultado, porque os debates entre os magistrados se dá a portas fechadas, em câmara. Isso evita um desgaste maior, porque é evidente que quando há divergências profundas, o pau come em qualquer tribunal. Tá? Nós somos humanos e nossa paciência também é muito limitada por conta disso. Então, o pau come em todos esses julgamentos. Então, os tribunais se protegem em todo canto do mundo, decidindo em câmara. No Brasil, nós temos uma verdadeira pornografia processual, né? Os ministros desnudam suas opiniões em público, batem boca, se xingam, e isso não contribui realmente para a reputação da justiça brasileira, que não é boa, né? Agora, pior ainda quando é transmitido. Aí não é só a pornografia em palco, mas é a pornografia, vamos dizer, na televisão mesmo, televisada. Devia ser um programa para menores proibido para menores de 18 anos. Infelizmente, nós vemos hoje o judiciário julgando para a plateia. Isso é muito ruim, né? Nós temos ali um show do Ratinho, mas não temos uma sessão judiciária. Eu lamento isso tudo muito e acho que o Brasil vai ter que aprender muito com esses episódios. E, Eugênio, em relação também à mobilização, temos aí o Comitê Lula Livre, temos a participação de muitos artistas, né, nessa luta, né, pela liberdade de Lula. Como você disse, é uma mobilização realmente popular, é uma saída política, né? E você diz que tem medo até de ter esperança, né? Então, realmente é uma situação que a gente nunca viu aqui no país. E você acredita que se Lula, né, fosse realmente o vencedor do Prêmio Nobel da Paz, isso ajudaria muito também na liberdade do ex-presidente, né, Eugênio? Não, isso teria um valor simbólico, isso teria um valor simbólico muito grande. Agora, isso, vamos dizer, exige também um cenário político diferenciado. Hoje nós temos um cenário político de extrema conflituosidade, né, com a direita fascista rufando tambores, né, distorcendo os fatos, distorcendo a história, né, a ponto de dizer que Hitler era de esquerda, a ponto de dizer que o Holocausto merece ser perdoado, né? Então, nós temos uma situação extremamente conflituosa e confusa do país. Numa situação como essa, eu não vejo um cenário, né, de a gente se impor
para realmente mudar vamos dizer, esse contexto. Mas eu acredito sim que o desgaste dessa direita, que é inevitável, tá? É inevitável, porque essa direita fascista mostrou que não sabe governar. Isso, claro, que nos dá um alento, mas é algo que não é de hoje para amanhã. Isso é algo que tem que ser trabalhado. Claro que um prêmio Nobel, o reconhecimento internacional, são pedrinhas que nós vamos colocando para reconstruir esse nosso castelo político. Mas isso é que nem catedral gótica, isso demora um século, isso demora muito tempo realmente para a gente conseguir fazer. Do judiciário não é de esperar muita coisa, não. Eu, sinceramente, não espero. Claro que com esse julgamento mequetrefe aí, é claro que a pressão volta para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Supremo vai ter que discutir essa questão da execução provisória da pena, e enquanto não tivermos uma manifestação de última instância, isso é do Supremo Tribunal Federal, sobre esse caso do presidente Lula, ele continua em execução provisória da pena. Então, a pressão não acaba. E agora, realmente, o Supremo não tem mais a desculpa de dizer que quer esperar o STJ decidir. Agora nós temos que ver para onde o Supremo vai. Exato, eu ia te perguntar essa expectativa em relação ao STF também. Mas nós sabemos que o Supremo está dividido hoje. Temos ministros sendo atacados por essa direita raivosa. Esses ministros, infelizmente, eles não compõem um quórum majoritário no Supremo Tribunal Federal. E isso é um assunto que vai ter que ser resolvido este ano. Ano que vem, tendemos a ter um cenário pior com a substituição do ministro Celso de Mello por alguém indicado por Bolsonaro, né? Seja essa pessoa o próprio Moro, seja o Gebran, que já está esfregando as mãos e lambendo os beiços, feito lobo mau olhando para os três porquinhos, seja qualquer outro indivíduo de baixa estatura moral, de qualquer forma, o cenário... A gente teve uma interrupção aqui. Alô, Eugênio. Oi. Oi. Só foi a última frase que você estava falando que saiu fora. O problema é qualquer pessoa, portanto, de baixa estatura moral que venha a ocupar essa cadeira, que é muito provável, dadas as características desse governo, né? O cenário será bem pior a partir do ano que vem. Tá certo. Então, Eugênio Aragão, a gente agradece muito toda a sua análise sobre essa decisão e as implicações futuras. Um grande abraço para você. Um grande abraço. Até mais. Falamos aqui com o Eugênio Aragão, jurista, advogado e ex-ministro da Justiça.